of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo do projeto Sou TSE, a minha vez chegou. E realmente a nossa hora chegou. Conforme nós nos falamos aí ao longo desses dias, dessas semanas, esse projeto Sou TSE Direito Eleitoral vai objetivar aí a gente gabaritar a prova do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos uma expectativa que esse concurso ele seja realizado, que o edital saia agora no final do segundo semestre de 2016, mas para que a gente possa falar de um concurso tão amplo, tão grande, nós precisamos nos preparar antecipadamente, né? Tribunal Superior Eleitoral, para quem gosta de direito eleitoral, para quem gosta de tribunal regional, é um topo desse tipo de concurseiro eleitoral, né? E o nosso objetivo durante esses meses que nós ficarmos juntos vai ser justamente aprofundar e detalhar todo esse direito eleitoral, através de resolução de questões, conforme foi salientado e conforme foi orientado nas informações iniciais do projeto, né? Lembrando que nós teremos semanalmente, então uma vez por semana, nós teremos a resolução de 50 questões de direito eleitoral a respeito de um tema específico, né? Então por semana. O cronograma do mês de fevereiro já foi encaminhado para os e-mails de vocês, então já foi antecipadamente. Nós fizemos uma alteração na primeira aula, que ao invés de ter sido sábado, está sendo entregue hoje, na quarta-feira, né? E esporadicamente, então nesse período dessa primeira semana, nós teremos 2 aulas para a gente não atrasar o cronograma. Mas a partir da semana que vem, aí sim nós voltamos a ter uma aula semanal, ok? O material da aula de hoje, tanto teórico quanto essas questões que nós trabalharemos, já foi enviado para os e-mails de vocês. Qualquer coisa, me mande e-mail justamente para o e-mail do projeto, né? Então vocês têm que mandar um e-mail, deixa eu anotar aqui, ó. Quem não tem o e-mail do então, projeto sou tse 2016 @gmail.com. Ok? Então esse é o e-mail do nosso projeto. Então me mande e-mail para tirar algumas dúvidas que forem surgir ao longo desse período. Muito bem? Bom, o tema da aula de hoje, na resolução de questões, é justamente conceitos básicos, basilares de direito eleitoral. Então nós vamos falar sobre alguns conceitos iniciais, falar sobre fontes e princípios através de questões. Então antes de assistir essa aula com a resolução de questões, vocês precisam, por favor, ler o material que foi encaminhado teórico. Algumas questões aqui estão deslocadas, ou seja, alguns conceitos serão vistos na próxima aula, mas antecipadamente nós vamos trabalhar alguns desses conceitos, ok? Então vamos aí trabalhar a nossa primeira questãozinha a respeito sobre conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral. A primeira questão, vocês vão perceber que algumas questões têm como banca eu mesmo, né? Então perceba aqui, ó, banca projeto sou TSE, professor Bruno Oliveira, 2016. São questões criadas por mim justamente para a gente detalhar mais esses conceitos. Então olha só essa primeira questão de certo ou errado. O direito político é o ramo do direito público cujo objeto são os princípios e as normas que regulam a organização e o funcionamento do Estado e do governo, disciplinando o exercício e o acesso ao poder estatal. Quando eu falo de direitos políticos, estão presentes lá na Constituição Federal de 88, e os direitos políticos vão nos orientar justamente para regular todo o funcionamento estatal. Então perceba que lá nos direitos políticos eu tenho artigos versando sobre o alistamento eleitoral, não tem? Tenho artigos versando sobre condições de elegibilidade. Então, como que eu como eleitor, posso me tornar um candidato? Eu tenho, dentro desses dispositivos também, critérios de inelegibilidade.
Então, eu tenho condições ali versando sobre a inelegibilidade. Então, veja que justamente nesse aspecto eu terei aí tudo aquilo, normas que vão regular a organização e o funcionamento do Estado e do governo, disciplinando o quê? O exercício e o acesso ao poder estatal. Então, com certeza, o gabarito dessa questão é certo, ok? Muito bem, vamos à próxima questão. Veja só. Chama-se cidadão a pessoa detentora de direitos políticos. Participar do processo governamental, elegendo ou sendo eleitos para cargos públicos. Aqui nós precisamos diferenciar dois conceitos. Nós precisamos diferenciar o nacional e precisamos diferenciar do cidadão. Veja, a partir deixa eu voltar aqui. A partir do momento que você nasce, né? Então nós temos aqui para ser nacional, nós precisamos nos relacionar esse conceito ao nascimento. E no Brasil, nós adotamos dois critérios. Quais são? O critério ius solis, que é o critério de terra, então você nasceu naquele território, você é um nacional. Ou o critério do ius sanguinis. Então veja, ius solis relacionado ao território e ius sanguinis critério de sangue. Então hoje, a partir do momento do seu nascimento, você é um nacional daquele local. Mas para ser cidadão, nós temos outros requisitos. Então para ser cidadão hoje, você precisa o quê? Deter direitos políticos. Deter direitos políticos. Se você não detém esses direitos políticos, não posso considerá-lo cidadão. E como que se dá a aquisição desses direitos políticos? No Brasil, hoje, a aquisição desses direitos políticos, ela se dará através da própria aquisição do alistamento eleitoral. Então, a partir do momento que você se alista eleitoralmente, você terá aí o que, pessoal? Você terá justamente o seu título de eleitor, conferindo a você a possibilidade de votar a qualquer candidato, né? E adquirindo as condições de elegibilidade, você poderá também se tornar um candidato. Então, veja, eu posso chamar de cidadão a pessoa detentora de direitos políticos, pois participar do processo governamental, elegendo, olha só, ou sendo eleitos para cargos públicos. Então, mais uma vez, temos aqui um gabarito certo, ok? Muito bem. Fala o seguinte, ainda misturando os conceitos de cidadania e nacionalidade. Cidadania e nacionalidade são conceitos que não podem ser confundidos, ok? Nós mesmos já diferenciamos esse conceito, né? Enquanto aquela o que? Cidadania é o status do indivíduo perante o Estado. Esta, ou seja, nacionalidade, refere-se ao status ligado ao regime político. Muito cuidado. Na verdade, nós temos aqui conceitos inversos, não é? A cidadania, ela se refere ao status ligado ao regime político. Então aqui, olha, cidadania, não é? Então aqui é a cidadania. E enquanto nós temos o status do indivíduo perante o Estado, temos aqui o conceito de nacional. Ok? Então nós tivemos nessa questão o que, pessoal? Uma inversão conceitual, por isso que o gabarito está errado. Ok? Muito bem. Próxima questão, ainda questões que foram criadas por mim. A Constituição Federal, ela prevê duas formas de privação dos direitos políticos: suspensão e perda. Lembrando que a Constituição Federal veda o que, pessoal? A cassação dos direitos políticos. Ok? Então, a Constituição Federal prevê duas formas de privação, sendo a perda ou a suspensão. Até agora está certo? Ok.
Ademais, a cassação desses direitos também é permitida a depender da situação fática jurídica, independente de situação fática jurídica, independente de caso concreto, a cassação, ela é o que, meus amigos? Vedada. Portanto, qual é o gabarito dessa questão? Falso, errado, justamente porque a questão afirmava que é permitida a cassação e a gente sabe que não é permitida. Tudo bem até agora? Muito bem. Questãozinha número 5, veja só. A cassação dos direitos políticos é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, já foi aplicada em nossa história política nacional. Com certeza, a cassação dos direitos políticos hoje ela é vedada, mas ela já foi aplicada em nossa história política nacional. Tá? Então, nós tivemos a Constituição Federal de 1891 que permitia justamente o que? A cassação dos direitos políticos. Então, por isso que o gabarito dessa questão está certo. Muita gente erraria essa questão caso fosse uma questão CESP, né? Porque acharia que nunca na história do Brasil tivemos a cassação dos direitos políticos. Vamos agora para a sexta questão. Olha só essa sexta questão, falando ainda sobre perda ou suspensão dos direitos políticos. Lembrando que essas questões de perda ou suspensão, apesar de ser conceitos iniciais, nós vamos aprofundar quando? Lá na aula número 2. Tá? Na aula número 2, que são duas partes, nós vamos aprofundar esses conceitos. A perda ou a suspensão dos direitos políticos acarreta o cancelamento do alistamento eleitoral, mas não ocorre de forma automática. Uma vez cessada a causa do cancelamento, não poderá o interessado requerer novamente sua qualificação e inscrição no corpo eleitoral. Veja só, perda e suspensão acarreta o cancelamento do alistamento, claro, mas é de forma automática? Não, então até aqui tudo bem. Agora, olha o que afirma o segundo período dessa questão. Uma vez cessada a causa do cancelamento, não poderá o interessado requerer novamente sua qualificação. É óbvio que ele poderá. Então, o erro aqui está em dizer que não poderá o interessado requerer novamente sua qualificação, e a gente sabe que poderá sim. Portanto, a questão número 6 está o quê? Incorreta. Gabarito errado, ok? Vamos então à questão agora de número 7. Olha só o que diz a questão 7. É da Justiça Eleitoral a competência para as causas referentes à nacionalidade e à naturalização. Ademais, o Ministério Público Federal tem legitimidade para promover ações visando ao cancelamento de naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Na verdade, quando nós estamos falando de nacionalidade e de naturalização, nós vamos ver isso muito bem na aula de número 2, não é competência da Justiça Eleitoral, e sim a competência da Justiça Federal. Então, o erro aqui estava em justamente afirmar que é da Justiça Eleitoral. Não, e sim é quando se tratar de causas referentes à nacionalidade e causas referentes à naturalização, essa competência é da Justiça Federal. Muito bem? Tudo bem até agora? Vamos para a nossa oitava questãozinha. Olha só. A perda da nacionalidade brasileira acarreta, ipso facto, a perda dos direitos políticos. Veja só, quando eu falo de perda de nacionalidade, olha só, perda da nacionalidade brasileira acarrendo de fato, ou seja, estrito, a perda dos direitos políticos. Nós vamos perceber que existem hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos. As de perda, uma delas é o cancelamento da naturalização. E eu tenho também o que, pessoal? A perda
da nacionalidade. Então, tanto para cancelamento de naturalização quanto para perda de nacionalidade, nós temos aí são hipóteses, né, de perda dos direitos políticos, tá? Fique tranquilo que esse assunto será pormenorizado nas próximas aulas. Questão, então, gabarito certo. Questão agora número 9. Olha só. A incapacidade civil absoluta, hipótese de suspensão dos direitos políticos. Até agora tudo bem, porque eu sei que a incapacidade civil absoluta é a hipótese de suspensão dos direitos políticos. Implica a completa vedação do indivíduo para o exercício de atos da vida civil, já que ele se torna inapto para conduzir-se com independência, autonomia e eficiência na vida, de maneira a reger sua própria pessoa, claro, e seus bens. A incapacidade civil absoluta está presente no Código Civil de 2002, né? E ela, muitas bancas tratam como incapacidade civil relativa como hipótese de suspensão, mas não, você sabe que não é uma hipótese, não é incapacidade civil relativa, e sim trata-se de uma hipótese de incapacidade civil absoluta como hipótese de suspensão dos direitos políticos. Então, veja, a incapacidade civil absoluta é improbidade administrativa, escusa de consciência, né? São condições, são hipóteses de suspensão dos direitos políticos, portanto o gabarito da questão 9 está correto. Questão 10. A suspensão dos direitos políticos constitui efeito primário da sentença criminal condenatória e surgindo direta e automaticamente com seu trânsito em julgado, independentemente de natureza ou do montante da pena aplicada em concreto. Por isso, não é necessário que venha gravada na parte dispositiva do deciso. Bem, temos aqui apenas um único erro, que é justamente ao afirmar que a suspensão dos direitos políticos constitui efeito primário da sentença. Não, a sentença penal condenatória, o efeito primário é justamente a privação, por exemplo, de liberdade. Ou, por exemplo, a multa. Já a questão da suspensão dos direitos políticos não é um efeito primário, e sim trata-se de um efeito secundário. Esse é o erro da questão número 10. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa, resolvemos 10 questões, voltamos no bloco 2 com a resolução de mais 10 questõezinhas. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole.